Boa noite, alunos do Isolada, do grupo G8, a turma da segunda-feira, Isolada 1. Vamos dar continuidade ao processo de resolução de questões do Enem, em cima do assunto funções inorgânica e sua classificação das reações. A gente parou na questão 8, hoje a gente continua com a questão 9. Vamos começar agora. Questão 9. Numa rodovia pavimentada, ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava ácido sulfúrico concentrado. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, se é o ácido sulfúrico, a forma é H2SO4. Além de ser concentrado, é um ácido forte, de alto grau de ionização. Por que a gente sabe isso? Porque a gente faz, como é um oxiácido, a gente faz a diferença entre número de oxigênio e número de hidrogênio. 4 menos 2, 2. De 2 em diante é considerado forte, 1 moderado e 0 fraco. Então é um ácido forte. O que é ser forte? Alto grau de ionização. Libera uma boa quantidade de H+, que esse H+, vai aumentar a acidez do meio bastante. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar. Além disso, a gente tem que lembrar de funções que ácido sulfúrico concentrado em água aumenta o poder de ionização, mas libera bastante calor. É um processo extremamente exotérmico. Quais são as reações que eu sou obrigado a saber que são exotérmicas? Dissolução de ácido sulfúrico concentrado em água, dissolução de hidróxido de sódio em água, toda a reação de neutralização, ácido versus base, e toda a reação de combustão. São processos exotérmicos. Além das mudanças de fase no sentido retorno, gás, líquido, sólido. São processos exotérmicos também. No retorno, na ida é endo. Então vamos continuar. Parte de sua carga flui para um curso d'água não poluído, que deve ter sofrido como consequência 1. Mortalidade do peixe acima do normal no local do derrame do ácido e sua proximidade, com certeza. Esse item está correto. 2. Variação do pH em função da distância e a direção que ocorre da corrente d'água. A variação do pH vai estar, lógico, muito tempo ela vai diluindo e volta ao normal. Danos permanentes da qualidade de suas águas. Danos permanentes não, porque a água é um ciclo, é um curso. Aumento momentâneo da temperatura da água no local. Sim, porque é um processo isotérmico. O 4 está correto, o 3 e 1. Né? Então você tem verdadeiro 1, verdadeiro o 2, verdadeiro o 4. O 3 é o único falso. Então você tem 1, 2 e 4. Letra D, a resposta. 1. Porque pode. Pode ocorrer mortalidade de peixe acima do normal do local do derrame do ácido e sua proximidade, pois o pH da água diminui com esse derramamento. 2. Porque pode. Ocorre a variação do pH em função da distância e da direção da corrente d'água. 3. Porque está falso. Ocorrer danos permanentes na qualidade de suas águas e devido à correnteza e, consequentemente, diluição do ácido diluído. Não vai ter consequência, né? 4. Pode. Ocorre o aumento momentâneo da temperatura da água do local do derrame, pois a dissolução do ácido libera calor. É um processo exotérmico, né? Isso é verdadeiro. Questão 10. Enem de 1999. Suponha que o agricultor esteja interessado em fazer a plantação de girassóis. Procurando informações sobre a seguinte reportagem. O solo dele é ácido, não favorece o plantio. Solo ácido não favorece o plantio. Alguns cuidados devem ser tomados para quem decide iniciar o cultivo de girassol. Né? A oleaginosa deve ser plantada em solo descompactado, solto, com pH acima de 5,2, que indica a menor acidez da terra, conforme as recomendações do Embrapa. O agricultor deve colocar por hectare 40 kg a 60 kg de nitrogênio, macronutriente, 40 kg a 60 kg de potássio, um outro macronutriente, 40 kg a 80 kg de fósforo, chamado NPK. Qualquer composto que tenha nitrogênio, fósforo e potássio são fertilizantes químicos.
O pH do solo da região é de 4,8, devia ser de 5,2. Então, se é de 4,8, ele tem que subir esse pH. Subir o pH é aumentar a basicidade, diminuir a acidez. Então, ele tem que adicionar uma substância básica. Dessa forma, tu deve fazer caragem. Essa caragem eu vou explicar o que é. Suponha que tu vai fazer a caragem, aumento do pH do solo, por adição de cal viva. Cal viva é o óxido de cálcio. É a cal virgem. É o óxido de cálcio, que em água forma o hidróxido de cálcio, que é básico. De maneira simplificada, a diminuição da acidez se dá pela interação do CaO com a água presente no solo, formando hidróxido de cálcio, cal hidratada, cal morta, cal extinta, água de cal. Gerando hidróxido de cálcio, que reage com H+ do ácido e ocorrendo então a formação da água e deixando o cálcio 2+ no solo. Considere as seguintes equações: CaO, hidróxido de cálcio, mais água, formando CaOH3, falso, é CaOH2. A primeira equação não ocorre. Segunda, CaO mais água forma CaOH2. A segunda ocorre, verdadeira. Terceira, a base, mais o H que veio do ácido, forma cálcio e água livre, verdadeiro. Como está aqui, o cálcio fica livre, o H entra aqui no lugar e forma 2 mols de água. A terceira está verdadeira, deixou o cálcio livre. E ele até falou que deixa o cálcio livre no texto. A quarta, a base, mais H+, formou CaO. Não, a base foi formada pelo CaO, não é formar o Ca. Então, o 2 e o 3 são corretos. Letra C, a questão correta. A reação do dióxido de cálcio com a água forma cal hidratada, cal morta, cal extinta, cal apagada ou água de cal. Aqui é a cal, simplesmente cal, é a cal viva ou a cal virgem ou óxido de cálcio. A reação do hidróxido de cálcio com 1H+, proveniente do ácido, como o ácido libera 2H+, independente disso, o cálcio é 2+, então a substituição tem que ser com a mesma carga. Se aqui liberasse 3H+, e o cálcio é 2+, eu teria que trocar as cargas. Correto? É substituição por carga. Aí formou cálcio 2+ e água. Texto para a próxima questão. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés de altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é o SO2, também conhecido como anidrido sulfuroso, ou óxido de enxofre 4. Por que óxido de enxofre 4? Porque o oxigênio é 2-, aí vai ficar 4-, então o enxofre é 4+. Esse dióxido de enxofre é ametal, então é um óxido ácido. Se é um óxido ácido mais água, vai formar um ácido H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Ou, se ele reagir com outro oxigênio, ele vira SO3, que vai formar o ácido sulfúrico H2SO4. São 2 caminhos de chuva ácida. Ou SO2 mais água forma H2SO3, ácido sulfuroso, ou SO2 mais oxigênio, lógico, meio oxigênio, forma SO3, e aí o SO3 mais água forma H2SO4, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, pode ocorrer precipitação de chuvas ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, a chamada chuva ácida. Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras: Monumento de Itamaraty, Brasília, mármore. Mármore, o vestibular foi infeliz, devia ter dito o que era. Mármore é carbonato de cálcio. Então, se o meio é ácido com carbonato de cálcio, o H entra no lugar do cálcio, o cálcio sai. Na hora que o H entra no lugar do cálcio, que é CaCO3, forma H2CO3. E o H2CO3, a gente sabe, e é obrigado a saber, que se decompõe em água e CO2. Então vai reagir, vai destruir a peça.
Esculturas de Aleijadinho, Minas Gerais, pedra de sabão que contém carbonato de cálcio. O mesmo processo. Grades de ferro e de alumínio em edifício. O ferro, o H reage com o ferro é deslocado. E então houve também um desgaste. Primeiro, o segundo e o terceiro. As três estão corretas. Agora vamos lá. Carbonato de cálcio, que foi o que eu disse. O H entra no lugar do cálcio, aí forma sulfato de cálcio. Quando o H entra no lugar do sulfato, fica H2CO3, que se decompõe em água e CO2. Aqui a mesma coisa. Aqui o ferro reage e libera o H2. O ferro com alumínio reage também e libera H2. Agora a velocidade de reação é bem distante aqui, depois a gente discute isso. Lá na química do segundo ano. Tudo bem, pessoal? Então, a próxima questão a gente vai continuar no segundo vídeo da aula de hoje. É só 1 minuto.